Fala, investidores! Nesse vídeo vou mostrar para vocês 3 ótimos fundos imobiliários para 2024 que eu tenho na minha carteira. E um desses fundos imobiliários tem um valor abaixo de R$10. Então me acompanha para saber qual fundo imobiliário é esse e para você iniciante já começar a investir. Bom, galera, já vou ressaltando para vocês de início aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas a minha opinião e meu conhecimento sobre fundos imobiliários. Como algumas pessoas devem saber, a nossa taxa Selic está caindo e hoje ela se encontra em 11,25%. E a tendência dela é cair mais ainda esse ano. E nesse cenário, os fundos imobiliários, como outros fundos de renda variável, tendem a se valorizar. Então é um ótimo momento para estar investindo em fundos imobiliários. E eu vou dar uma explicação rápida para vocês aqui, que é o seguinte: quando a nossa taxa Selic ela está em alta, a tendência da renda variável, que é os fundos imobiliários, ações, entre outros investimentos, ela está caindo, porque compensa muito o pessoal estar investindo em renda fixa. Quando a taxa Selic ela começa a cair, a tendência é que a renda variável suba. O pessoal começa a investir mais em fundos imobiliários, ações, entre outros investimentos, porque já não compensa mais deixar o dinheiro ali na renda fixa, ali, que é atrelada à Selic, e o pessoal começa a investir em renda variável. Então a tendência disso, com bastante compra, ela está subindo e está se valorizando. Então por isso que eu estou dizendo para vocês que é uma ótima oportunidade estar comprando agora fundos imobiliários. Então, sem muita enrolação, vou mostrar para vocês aqui no computador quais são esses 3 fundos imobiliários aí ótimos para 2024. Inclusive esses 3 fundos imobiliários eu tenho na minha carteira e vou mostrar para vocês quais são os fundos. O primeiro fundo imobiliário que eu vou estar mostrando para vocês, que é um ótimo fundo imobiliário, é um fundo de papel, que é o fundo CPTS11. Os fundos de papéis são os fundos que não têm imóveis físicos, né? Eles investem em outros imóveis. Então, os fundos de papéis são aqueles que não realizam investimento em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao imóvel, como letras de crédito, que é o LCI, ou letras hipotecárias, que é o LH, ou certificados de recebíveis imobiliários, CRI. Como o pessoal fala muito aí, o CRI, né? Que é um dos mais conhecidos aí. Então, esse é um ótimo fundo imobiliário, tá? Do fundo de papel, que é o CPTS11. Hoje a sua cota está no valor de R$ 8,52. Vocês podem ver aí que o valorzinho abaixo de R$10. R$ 8,52 é o valor dessa cota. Então, você que está começando a investir aí, você já não tem desculpa. Vocês podem pegar ali seus R$10 todos os meses ali e já está investindo nesse fundo imobiliário. Ele está pagando um dividend yield de 10,32% ao ano. Esse aqui é o dividend yield dele. E aqui está numa ótima oportunidade, que o P sobre VP desse fundo está em 0,94. O P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial daquele fundo. Então, se ele estiver em 1, quer dizer que o fundo está no valor normal. Se ele estiver abaixo de 1, ele está mais barato, então é uma oportunidade para estar comprando. E se ele estiver acima de 1, ele está valorizado. Mas não é porque ele está acima de 1 que ele não vai valer a pena estar comprando, tá? Tem muitas coisas que a gente tem que avaliar aqui. E o último dividendo desse fundo imobiliário que foi pago foi um valor de 0,07 centavos por cota. Então, no caso, se você tiver aqui 1.000 cotas, bom, vamos abrir a calculadora. Então, se você tiver, cada cota está pagando hoje o valor de 0,07 centavos por cota. Se você tiver 1.000 cotas desse fundo, você vai estar recebendo aí um dividendo mensal aí de R$70. Então isso aqui é só para vocês terem um exemplo. Então esse é o primeiro fundo que eu tenho para dizer para vocês aí, que é um ótimo fundo para 2024, que é esse fundo de papel CPTS11. E vamos para o segundo fundo, que eu também tenho ele na minha carteira. Comprei faz pouco tempo, acho que tem 3 meses que eu comprei esse fundo imobiliário. Eu estou fazendo uma diversificação na minha carteira. Então isso é muito importante para vocês que estão iniciando. O seguinte: façam diversificação da sua carteira. Não tenha só fundos de papéis. Tenham fundos de tijolo, que no caso é esse XPML11, já vou explicar para vocês o que é um fundo de tijolo, e tenham fundos de papéis também, para vocês estarem diversificando e não estar correndo risco. O XPML11 é um fundo imobiliário de tijolo de shoppings, do segmento de shoppings. Ele tem vários shoppings em vários locais do Brasil, e esses shoppings têm todo mês o aluguel para estar pagando, e esse aluguel vem para esse fundo imobiliário. Então, a partir do momento que você compra a cota desse fundo imobiliário, você vai estar recebendo uma parte desse aluguel. O valor da cota hoje do XPML11 está valendo R$ 118,16. Ele está pagando um dividend yield aqui anual de 8,56% e está com um P sobre VP de 1,06. Mas como eu não falei, não se engane que o P sobre VP está acima de 1. Ele ainda é um ótimo fundo imobiliário para estar comprando e estar colocando na carteira. Vocês podem ver aqui que no último ano o fundo imobiliário ele vem só se valorizando. Ele estava no início lá valendo R$ 91, agora ele está valendo
R$ 118,40. Bom, como eu falei, é um fundo de tijolo, ele tem uma vacância de 4,40%. Isso aqui, essa taxa de vacância é a taxa de imóveis vazios, que não estão alugados, e está muito pouco, então é um ótimo fundo. Ele tem um valor patrimonial de 3,45 bilhões, tem 409 mil cotistas, e o último dividendo desse fundo imobiliário pagou o valor de 90 centavos. Foi no dia 2 e 92 no mês de janeiro. Bom, como eu falei, o XPML11, XPMAL, ele é do segmento de shoppings, varejo. Os imóveis desse fundo estão localizados no estado de Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e São Paulo. Olha, ele tem 8 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Amazonas, 1 em Minas Gerais e 1 no Rio Grande do Norte. Aqui estão todos os shoppings que ele tem aqui no seu portfólio, Fashion Outlet Catarina, Shopping Plaza Azul, entre outros. Se vocês quiserem ver melhor como esses fundos aí, eu vou deixar para vocês aqui o link do Investidor 10, um link desse fundo, ou é só vocês procurarem nessa SPML11. Esse é o segundo fundo top para 2024. Bom, então vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário, que o fundo é o HGLG11. Esse é um fundo imobiliário também de tijolo, mas do segmento logístico. Ele tem vários galpões pelo Brasil e faz o aluguel desses galpões para grandes empresas aí. Bom, e o HGLG hoje está com valor de cota de R$ 168,60. Ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,07 ao ano. Está com P sobre VP de 1,07. Novamente, dizendo para vocês que ele também é um ótimo fundo. Está um pouco valorizado, mas é um ótimo fundo para vocês terem na sua carteira. Como eu falei aqui, é um fundo de tijolo. Ele está com a vacância de 8,90. Como eu disse, a vacância é a porcentagem de imóveis que não está alugado, que está desocupado. Tem 454 mil cotistas e o valor patrimonial de 5,34 bilhões. O seu último rendimento foi de R$ 1,10, como vocês podem ver aqui. Ele vem há muito tempo pagando esse valor de R$ 1,10. Essa é uma das vantagens, né, do fundo de tijolo. Ele não tem essa variação enorme. Ele sempre está pagando ali um valor certinho todo mês, né, praticamente, vamos dizer, praticamente tabelado. Agora, se a gente for dar uma olhada aqui no CPTS11, como eu falei lá no início, que é o fundo de papel de 8 e pouco, eu vou mostrar para vocês o gráfico de pagamento deles aqui. Ó. Eles teve uma época assim, que ele ficou, né, pagando no direitinho, mas a variação que ele teve, ó, até aqui vem variando, entendeu? Então esse é o fundo, esse é o ruim do fundo de papel. Mas não tem problema a gente ter na nossa carteira. É só fazer o que eu falei, ter a diversificação, né? Fundo de tijolo e fundo de papel. E também olhar bem os fundos imobiliários. Como vocês estão vendo, eu estou passando 3 tops fundos imobiliários aí para vocês em 2024. Bom, e aqui fala, os imóveis do fundo do HGLG estão localizados principalmente em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Bom, eles têm 15 galpões em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 2 em Santa Catarina. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos inquilinos desse HGLG11. Entre eles estão a Volkswagen com 13,7%, o Mercado Livre com 10,9%, o Carrefour com 4,3%, a Ambev com 4,2%, a Leroy Merlin com 4,1% e outros com 62,6%. Para vocês verem, esse HGLG é um ótimo fundo também, tá? Um fundo logístico, como eu falei, ele tem galpões espalhados pelo Brasil, né? E esses aqui são alguns dos inquilinos desse fundo imobiliário. Então eu falei aqui nesse vídeo sobre 3 tops fundos imobiliários. Entre eles eu coloquei um fundo de papel e 2 fundos de tijolo. E mesmo assim esses 2 fundos de tijolo estão diversificados, que um é de shoppings e outro é logístico. Então esses 3 fundos são ótimos fundos para você ter na sua carteira, tá? E eu vou vir aí com outro vídeo também dizendo quais são os 3 péssimos, os piores fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Eu também tenho 3 ali que é complicado, mas vou fazer um outro vídeo também. Bom, então se você chegou até aqui e gostou do meu conteúdo, eu peço que deixe o seu gostei para estar ajudando no crescimento do canal e ajudando para que esse vídeo chegue a mais pessoas e esse conhecimento chegue a mais pessoas. E se você não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal para estar ajudando aí no crescimento do nosso canal. E o vídeo foi esse e até a próxima.